47, verso 1. Texto muito conhecido, todos vocês conhecem, já ouviram, já leram. Diz assim o texto de Ezequiel 47, verso 1. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. E me levou para a porta do norte, e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, e as águas me davam nos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, e as águas me davam nos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos lombos, aqui na altura da cintura, das costelas, perdão. Mediu ainda outros 1000, e era um rio que não podia se atravessar, porque as águas tinham crescido, as águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia atravessar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e tornou a trazer a margem do rio. Tendo eu voltado, eis que a margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então me disse: estas águas saem da região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão... Amém? Você diz amém? Amém. Nós estamos falando do profeta Ezequiel, profeta que nasceu no ano 622 a.C. E o seu nome significa Deus fortalece, ou Deus o torna forte. Quando Ezequiel nasceu, o profeta Jeremias, ele já pregava em Judá cerca de 4 anos. Então Ezequiel nasceu ouvindo Jeremias pregar. E a mensagem de Jeremias era o seguinte: ou vocês se convertem, ou Deus vai suscitar o império do norte, e vocês vão ser cercados, e vocês vão ser levados para o exílio. E Ezequiel nasceu vendo este homem pregar, e também era contemporâneo de Ezequiel o profeta Daniel. Nós estamos falando de um período em Judá que houve 3 profetas profetizando quase que ao mesmo tempo: o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel e o profeta Daniel. Ezequiel, ele vinha da linhagem sacerdotal. O livro de Ezequiel, no início, diz que ele era filho do sacerdote Buzi. E ninguém era um sacerdote porque queria ser. Ninguém conseguiria ser um sacerdote a não ser que fosse levita, e não somente isso, tinham que descender diretamente de quem? Quem falou? Arão. Não era qualquer levita. Quando puxasse a árvore genealógica, tinha que dar em Arão, o irmão de Moisés, o primeiro sumo sacerdote de Israel. Então ninguém era sacerdote porque queria ser, tinha que ser escolhido. E esse menino chamado Ezequiel, ele era um sacerdote, ele descendia de Arão. Aí lá em Levíticos 21, 17, diz que o sacerdote precisava ser perfeito. O sacerdote, ele não poderia ter nenhum defeito físico, nenhuma anomalia, nenhuma deficiência. Por quê, pastor? Porque o sacerdote apontava para o modelo perfeito. Quem é perfeito? Jesus, o nosso sumo sacerdote. Então, não poderia ter nenhum tipo de anomalia. A Escritura diz que um sacerdote, ele só poderia ser consagrado aos 25 anos. Quantos anos? 25 anos. E ele só exercia o ofício sacerdotal com 30. A pergunta é essa: o que o sacerdote fazia dos 25 anos aos 30 anos? Preparação.
tinha que estudar. Vocês se lembram quantos anos foi que Jesus começou o ministério? Quantos anos? 30 anos. Tudo isso aponta para uma pessoa. O sacerdote, ele era consagrado aos 25, mas ele só poderia exercer com 30. Nesses 5 anos ele aprendia a lei de Deus, porque o sumo sacerdote era um mestre da lei. O sumo sacerdote não poderia ser pego no pulo. Se alguém perguntasse alguma coisa para ele, ele não podia dizer assim: olha, eu vou ver, peraí. Ele tinha que ter a resposta pronta na ponta da língua. Na ponta da língua. O sumo sacerdote estudava sobre veterinária, porque ele ia mexer com sacrifícios, ele precisava entender como funciona o corpo de cada animal. O sumo sacerdote, ele estudava medicina, porque era o sumo sacerdote que medicava as pessoas. O sumo sacerdote precisava entender de leis civis. Aí a Bíblia diz que no dia que o sumo sacerdote ia ser consagrado, isso está em Levíticos 8:24, o sumo sacerdote recebia uma porção de sangue de um sacrifício no polegar direito, na orelha direita e no polegar do pé direito. Por quê? Porque o sumo sacerdote, ele ouvia de Deus e falava ao povo. Por isso ele precisaria ter ouvidos sensíveis e consagrados. O sacerdote, ele ia tocar em objetos sagrados, como por exemplo, a Arca da Aliança, e a mão dele precisava ser ungida. O sacerdote, ele ia pisar no que era mais sagrado em Israel, a tenda da congregação, e os seus pés precisavam ser consagrados. E Ezequiel é esse menino. Ezequiel cresceu para ser um sacerdote. Ezequiel está com 25 anos de idade. Ele é consagrado. E ele está sentado para se preparar. Só que no ano 606 a.C. acontece um fato. Nabucodonosor cerca a cidade de Jerusalém, sitia a cidade e arranca os nobres e leva para a Babilônia. Mais tarde, no ano 596 a.C., Nabucodonosor volta novamente. E dessa vez ele não leva só os nobres, mas ele leva 10.000 judeus para dentro da Babilônia. E no ano 586, ele volta novamente, sitia a cidade por 18 meses, um cerco estratégico. E quando acaba os 18 meses, ele dá uma ordem para o seu exército marchar em direção à cidade de Jerusalém. E vocês já sabem dessa história de cor salteado. Muros derrubados, portas queimadas, templo colocado ao chão, todos os judeus levados para dentro da Babilônia. Quem é levado junto? O profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel viu os seus sonhos serem destruídos. Eu não posso lhes afirmar isso, porque não está nas Escrituras, mas eu acredito que o sonho de Ezequiel era entrar no Santo dos Santos, adentrar a cortina, estar e presenciar a Shekinah de Deus. Só que ele não pôde fazer isso. Ele não pôde exercer o seu ministério sacerdotal. Ele não pôde sequer oferecer um sacrifício, porque ele só poderia exercer com 30 anos, e com 25 anos Nabucodonosor cerca a cidade. Às vezes nós pensamos, irmãos, e nós esperamos o melhor momento para estar na igreja, nós esperamos o melhor momento para exercer o ministério, nós esperamos o melhor momento para ser um crente presente.
Quando nós vamos olhar a Bíblia, Deus ele só levantou profetas em tempos de calamidade. Pastor, está tudo ruim para mim, está tudo péssimo. É hora de você se levantar. Deus está te chamando. Deus está te chamando como chamou o profeta Ezequiel. Alguém que viu seus sonhos serem destruídos. Alguém que viu a sua cidade natal ser queimada. Alguém que viu os pais morrerem. Alguém que viu os seus semelhantes, os seus irmãos serem levados cativos. Alguém que viu o seu rei Jeoaquim ser preso com um gancho e ser levado para dentro da Babilônia. Esse é Ezequiel. A Bíblia diz lá no livro do profeta Ezequiel que o profeta Ezequiel passou 5 anos dentro da Babilônia e Deus estava em silêncio. Mas havia um problema com Ezequiel. Pergunte para mim, qual o problema? Vai, gente, qual o problema? Vai. O problema era que o profeta Ezequiel foi preparado para ser um sacerdote. E chegou lá na Babilônia, aqui está um ourives, alguém que lida com prata e ouro. Então você vai trabalhar com prata e ouro. Aqui está um carpinteiro. Não, você é um carpinteiro? Você é um judeu carpinteiro. Você vai trabalhar aqui com madeira. Quando chegaram em Ezequiel, perguntaram: o que você sabe fazer, Ezequiel? Eu sei limpar a menorá. Eu sei limpar a mesa dos pães da preposição. Eu sei oferecer sacrifício. Eu sei da Torá, eu sei da lei. Mas aqui não tem templo, Ezequiel. Aqui não tem o Deus Jeová. O templo foi queimado. Sabe o que sobrou para Ezequiel? Fazer trabalho de um escravo. Eu pergunto a você: quer ser profeta? Aí diz a escritura que está o Ezequiel 5 anos Deus em silêncio. 5 anos. Com 25 anos ele saiu da terra natal dele. Agora depois de 5 anos ele está 5 anos no exílio. Quantos anos Ezequiel tem? 30 anos de idade. Ezequiel está dentro da Babilônia, carregando pedra do rio Quebar para a Babilônia. Aí a Bíblia diz lá, Ezequiel capítulo 2, versículo 1: Filho do homem, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Depois de 5 anos de silêncio, o céu se abre para Ezequiel e Deus brada: Filho do homem, fica em pé, porque eu vou falar contigo. Deus, ele não fala com ninguém que está prostrado. Deus, ele não ordena ministério com gente que está prostrada. Pastor, está difícil. Pastor, não aguento. Ei, Deus, ele só entrega mistério para quem se posiciona, para quem diz: eis-me aqui. E deixa eu te falar uma coisa: não fica esperando melhorar, porque não vai melhorar. Não fica esperando ter tempo, porque você não vai ter tempo. Não fica esperando você criar uma rotina. Não, o dia é hoje, a hora é agora. A vocação de Ezequiel deu-se no rio Quebar. E é interessante que nós vemos que Deus entrega a mensagem para Ezequiel e diz assim: Ezequiel, tudo que eu lhe entregar ou lhe mostrar, você precisa transmitir. Você vai transmitir para a casa de Judá, a casa rebelde. Eles não vão escutar você, Ezequiel. Eu vou lhe entregar, você vai registrar e você vai entregar. Mas tem um porém: eles não vão escutar. Olha que animação. Olha que coisa boa. Deus está dizendo para o profeta: você vai entregar, eles não vão te ouvir. Talvez seja por isso que o nome dele se chama Ezequiel. Deus fortalece, ou Deus o torna forte. Porque o ofício sacerdotal
é para quem Deus torna forte. Agora presta atenção, porque o livro de Ezequiel é um dos livros mais difíceis de ser interpretado de todas as escrituras. A Bíblia diz que quando Ezequiel é vocacionado, ele começa a ver coisas sobrenaturais. E é muito semelhante o que João viu lá no livro do Apocalipse. Alguns estudiosos já taxaram Ezequiel de esquizofrênico por conta das suas visões. E aí Ezequiel ele começa a ver o trono de Deus. Assim como Isaías viu na vocação dele, diz Isaías 6, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ezequiel também viu o trono de Deus. Ezequiel vê rodas de fogo ao redor do trono de Deus. Ezequiel vê a carruagem de Deus. Ezequiel, ele começa a ver a majestade, as hostes. Ele diz: eu vi seres com 4 rostos e com 4 asas. E Deus toca naquele homem e comissiona e o vocaciona para entregar uma mensagem. Mas o que é mais curioso na história de Ezequiel não é a mensagem, são os atos simbólicos que ele faz. Porque existem momentos que o profeta, ele não apenas fala, ele representa. Porque falar é muito fácil. Imagina você representar a mensagem. Imagina você pegar o profeta Elias e profetizar: não vai haver chuva sobre Israel, e o próprio Elias viver também a escassez, a seca, a fome. Tem que representar a mensagem, em outras palavras, tem que viver. E a Bíblia diz que Deus revela a Ezequiel, diz assim: Ezequiel, você não vai só pregar, você vai representar. Aí lá no capítulo 24 do livro de Ezequiel, no verso número 18, ou 16 a 18, a Bíblia diz, e Deus entrega uma mensagem para Ezequiel, dizendo assim: Ezequiel, eu tirarei de você, de súbito, a delícia dos seus olhos. Deus estava dizendo para Ezequiel o seguinte: Ezequiel, eu vou tirar de você a sua esposa, a delícia dos seus olhos. Tem uma coisa, Ezequiel, você não vai lamentar, você não vai chorar, você não vai cumprir os ritos do luto, você vai comer, você vai tomar banho e você vai agir como se nada tivesse acontecido. Ezequiel 24, 18 diz: assim amanheceu e entardeceu, e minha esposa faleceu, e eu fiz conforme o Senhor me ordenara. A morte da esposa de Ezequiel estava simbolizando a destruição do templo. Assim como a esposa de Ezequiel era a delícia dos olhos dele, era o amor da vida dele, o templo, e quando nós estamos falando de templo no Antigo Testamento, nós estamos falando de lugar de habitação de Deus, nós não estamos falando de paredes, nós estamos falando do lugar onde Deus habita. O templo para os judeus era para ser o amor da vida deles, e eles não deram valor, e o templo foi destruído, e Ezequiel precisava repassar essa mensagem, não só com palavras, mas simbolizar a mensagem. Aí no capítulo 37 do livro de Ezequiel, nós vemos que Deus leva o profeta para onde? Ezequiel 37, Deus leva o profeta para onde? Para um vale de ossos secos. A Bíblia diz que o próprio Deus... Já pensou um negócio desse? Para que você quer ser crente? A gente pergunta para os crentes. Não, eu quero ser crente para entender dos mistérios. Eu quero ser crente para
botar a mão assim no endemoniado ser liberto. Eu quero ser um crente para botar a mão no paralítico ele levantar em nome de Jesus. Aí Deus pega o profeta assim: profeta, vamos dar uma voltinha, um rolê? Não, onde, Senhor? Eu vou ver coisas inefáveis? Não. Você vai para o vale, vem comigo. Aí Deus coloca o profeta no meio de um vale de ossos secos, sem esperança, sequíssimos, cemitério a céu aberto. Aí lá no capítulo 40 do mesmo livro, Deus pega o profeta e não leva mais para um vale, leva ele num alto monte em Jerusalém. Sabe o que isso significa? Que o Deus que leva para o vale também é o Deus que leva para um alto monte. O Deus que castigaria não, irmãos, que corrigiria o seu povo, é o Deus que leva para o vale, é o Deus que quebra, é o Deus que amassa, é o Deus que trata, mas esse mesmo Deus é o Deus que pega e leva para o monte, coloca em lugares altos. E era isso que Ezequiel tentava passar para a nação de Judá. Vocês estão aqui por causa de rebeldia. Vocês estão aqui porque vocês fecharam os ouvidos. Vocês estão aqui porque vocês se curvaram diante de outros deuses. Vocês não foram fiel. Mas Deus é tão bom que vai haver um tempo de restauração para vocês. Passe a disciplina. Aceite. Se conforme, porque haverá um tempo de restauração. Aí no capítulo 47, Deus dá uma visão para Ezequiel, e a Bíblia diz, resumidamente, versos 1 e 2, que existe um rio que emana de Deus. Existe um rio que flui debaixo do trono de Deus. E este rio é um rio que é uma extensão do próprio Deus, porque este rio, ele faz o que só Deus pode fazer. Porque se nós lemos o relato, nós vemos que por onde o rio passa, tem o quê? Vida. Tudo volta a florescer. Então é justo dizer que o rio é uma extensão do próprio Deus, ou melhor, o rio é Deus. Quando Jesus foi tratar disso, ele disse que, fez uma alusão dizendo que um dos símbolos do Espírito Santo é a água. E por que o Espírito Santo é simbolizado pela água? Por quê? Água é vida. Irmãos, você pode ter a melhor terra, a melhor semente. Se você não tiver água, você não tem nada. Toda terra é boa se tiver água. Sabe o que isso significa? Que você e eu pode ser uma terra seca, árida, e nós somos. Se nós tivermos o Espírito Santo de Deus, nós temos vida, e vida com abundância. É uma vida maiúscula, é uma vida plena. Você já percebeu, irmãos, como as pessoas que não têm Cristo são vazias? Qual que é a esperança, irmãos? Com todo respeito, não me compreenda mal, mas qual que é a esperança, irmãos, de um católico romano? Um purgatório? Qual que é a esperança de um kardecista? Uma reencarnação? Qual que é a esperança do ímpio? Não tem nenhuma. Mas eu e você temos uma esperança. Nós sabemos, e nós sabemos com certeza, irmãos, que quando fecharmos os nossos olhos aqui, nós abriremos a eternidade com Cristo. Nós temos esperança, nós temos vida com abundância. Não, irmãos, não tem casa própria, não se preocupa não, porque lá no céu você vai andar nas ruas e nas mansões de ouro.
Ah, eu não fui amado pelo meu pai, eu não fui amado pela minha mãe. Se preocupa não, você é muito amado por Deus, porque Ele deu o seu único filho para te salvar. Ah, pastor, você é precioso demais para Jesus. Água é vida, e água é necessário para purificar. Presta atenção. O maior problema que a gente pode enfrentar não é o nosso inimigo. O maior problema que a gente pode enfrentar é a falta de Deus, é a ausência de Deus. O diabo existe, o diabo é real, o diabo está aí. Mas você tem Deus com você. Porque quando o povo do Êxodo pecou, Moisés entendia isso. Eles pecaram. Deus falou: Moisés, está escrito lá, o seu povo se corrompeu. Ué, não é povo de Deus? Por que Deus falou que era o povo de Moisés? Faz o seguinte, Moisés, eu não vou mais com esse povo, eu não vou com eles, vou mandar um anjo, eu vou cumprir as minhas promessas porque eu sou fiel, mas eu não estou mais com esse povo, porque eles são obstinados ao pecado. Aí Moisés entra para intercessão como tipo de Cristo. Ele ajoelha, ele ora, ele diz: Senhor, não nos faça sair daqui se a sua presença não for conosco. Nós não queremos um anjo, Senhor, nós queremos a sua presença, nós queremos o Senhor. Agora presta atenção, porque a água, ela é necessária para matar nossa sede. Sabe por que você anda muito sedento? Sabe por que você nunca está satisfeito? É porque o Espírito Santo não matou ainda a tua sede. Eu não estou falando, gente, de trabalhar, de conquistar. Você deve trabalhar, conquistar, estudar. Mas já percebeu que tem pessoas que nunca estão satisfeitas? Sabe por quê? Tudo que você jogar para dentro do seu coração não vai matar a sua sede. Não vai. Alguém pensa: quando eu comprar o carro dos meus sonhos eu vou ser feliz, vou ser realizado. Quando eu construir a casa dos meus sonhos eu vou ser feliz, eu vou ser realizado. Quando eu casar eu vou ser realizado. Vai não, filho, vai não, filha, vai não. Sabe quando você vai ser realizado ou realizada? Quando o Espírito Santo jorrar para dentro de você. Aí a Bíblia diz, eu estou finalizando, esse homem, esse profeta, ele vê um rio, e nas margens do rio tem um homem com um cordel de medir, medindo côvados, 1000 côvados, e ele mede 1000 côvados, aproximadamente meio quilômetro, 500 metros, e a Bíblia diz que o homem fez Ezequiel andar, e as águas davam na onde? Nos tornozelos. Águas nos tornozelos. O que significa isso, pastor? O que é que isso tem a ver comigo? Sabe, irmãos, a gente pensa, eu não sei se por causa da nossa teologia, eu não sei, por causa da cultura, a gente acha que um dia a gente vai acordar. Acordei hoje, eu estou cheio do Espírito Santo. Não é assim não, gente. O rio está aqui, o homem mediu, o anjo do Senhor mediu, e ficou assim. E aí, Ezequiel, o que você vai fazer? Você vai caminhar? Você vai parar? Você vai ficar olhando? Você vai chutar a água? Você vai jogar uma pedrinha? O que você faz, Ezequiel? A Bíblia diz que o profeta Ezequiel caminhou. Quem mede é o Senhor, mas quem caminha somos nós. Você se conforma com um culto de domingo? Você se conforma com um louvor de meia hora, com a palavra de 40 minutos? Vai para casa, tá bom.
Você está conformado em chutar a água só um domingo, uma segunda? Quando Deus está medindo aí para você um oceano? Corre para dentro desse rio. Aproveita que ainda dá tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Aí as águas dão no tornozelos. Só que o varão de branco não está satisfeito. Aí mede mais 1000. Mais 500 metros. De novo o varão de branco lá. E aí, Ezequiel, o que você faz diante disso? Você vai caminhar mais ou você vai ficar parado? Você vai caminhar mais ou você acha que está tranquilo, está bom demais, água nos tornozelos, excelente. A Bíblia diz que o profeta Ezequiel caminhou e a água deu na onde? Nos joelhos. Nos joelhos. Notem, irmãos, que depois ele caminha, o varão mede mais 1000 e as águas dão nas costelas, né? Nos lombos, que é a altura das costelas. E a gente acha que ser cheio de Deus é uma coisa muito difícil, algo muito distante. Quando na verdade não é tão distante assim. É porque você precisa de perseverança. É só isso. Não é parar no tornozelo, não é parar no joelho, não é parar nem mesmo nos lombos. Você precisa perseverar. Você precisa de constância. Tá aqui esses meninos aqui, eles tocam. Para eles aprenderem a tocar qualquer tipo de instrumento, eles precisam de uma coisa chamada disciplina. Tanto é, se você quer disciplinar o seu filho, coloca ele numa aula de música. Você precisa disciplinar os seus dedos. Se for caso de bateria, você precisa disciplinar as suas mãos, a sua coordenação, os seus pés. E você vai fazer isso uma vez. Você vai fazer isso milhões e milhões e milhões e milhões de vezes. Até você conseguir executar os movimentos da música. No tempo certo, com a nota certa, com a melodia certa. Se você for alguém que desiste fácil, você não vai tocar instrumento. Tem que ser alguém perseverante. Você quer ser cheio de Deus? Sim ou não? Tem que ser perseverante. Tem que se esforçar. Tem que abrir mão. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Tem gente que fala assim: pastor, como o senhor prega bem, como o senhor fala bonito, como o senhor tem conhecimento. Ô pastor, eu quero ser igual ao senhor. Ah, querido, você vai ter que ler muito. Vai ter que desligar a Netflix e vai ter que ler. Vai ter que querer jogar futebol, vai ter que ler. Vai ter que abrir mão de momentos que você queria desfrutar. Você vai ter que abrir mão de momentos de entretenimento para você orar, para você buscar conhecimento, para você aperfeiçoar. Não é fácil. Requer perseverança. As pessoas olham: eu quero pregar igual a pastora Ruth. Querido, você precisa se esforçar. Quando você está caminhando dentro da água, quanto mais fundo, mais esforço. Sim ou não? Quanto mais água, mais difícil são os seus movimentos. A água está aqui, você está caminhando numa boa. A água chegou aqui, você já está mais dificultoso, está aqui. Não se chega em lugar de profundidade sem esforço. Não se chega. Não se iluda. Se você quer caminhar para dentro das águas de Deus, do rio de Deus, você precisa se esforçar, se disciplinar, perseverar. Irmãos, preste atenção. Eu chamo a sua atenção que conforme você vai caminhando dentro da água, o que acontece com o seu corpo? Ele vai ficando submerso.
se vai vendo, você vai desaparecer. Preste atenção. Que Deus ele está chamando você para águas mais profundas, para lugares mais profundos. Mas Deus não está te chamando para aparecer. Deus está te chamando para desaparecer. Para quando alguém olhar para você, não ver você, ver o rio de Deus, ver o Espírito Santo, ver a presença de Jesus. Só que a Bíblia diz que ele está lá na altura das costelas e o varão mede mais 1000 côvados, ou seja, mais meio. E aí, de novo, Ezequiel, tá bom aqui nas costelas? Você acha que tá legal? Ou você vai caminhar mais um pouquinho? Aí ele caminha mais, meio quilômetro. Aí a Bíblia diz, e Ezequiel chega à conclusão, as águas se tornaram profundas. É um rio que eu não consigo mais passar andando. É um rio que só dá para passar. Quem aqui faz caminhada? Levanta a mão. Ali tem 1, 2, 3. 2 quilômetros é muita coisa ou é pouca coisa dentro do mar? 2 quilômetros. Ezequiel só chegou nas águas profundas andando 2 quilômetros rio adentro. Agora tem um detalhe. Enquanto as águas estavam na altura das costelas, Ezequiel caminhava. Ezequiel se governava. Quando as águas se multiplicaram e tornou-se profundas, Ezequiel jamais não se governava. O rio que governava ele, o rio que guiava ele. Pastor, o que é a plenitude do Espírito Santo? Para que você quer poder? Para que você quer ser cheio? Para que você quer estar em águas profundas? Ah, pastor, é para falar em línguas. Só isso. Ah, pastor, é para profetizar. Só isso. Ah, pastor, é para me rodar, cair, levantar e rodar de novo. Só isso. Ah, pastor, eu quero curar. Só isso. Ah, pastor, eu quero sabedoria, dom da palavra, dom do conhecimento. Só isso. Sabe o que é uma vida cheia do Espírito Santo? É quando você perde o controle e passa o controle para Deus. Pega o joystick, o controle, passa para Deus. Aí você não fala mais o que você quer. Você não pensa mais o que você quer. Você não faz mais o que você quer. Você tem uma vida totalmente governada pelo Espírito Santo. Você só vai aonde o Espírito Santo permite que você vai. Você só faz aquilo que o Espírito Santo permite que você faz. Você é governado. Você é literalmente governado por Ele em todas as áreas da sua vida. Isso é plenitude. Pastor, o que é plenitude do Espírito Santo? Plenitude do Espírito Santo é quando eu tenho uma vida de vitória sobre o pecado. Ô irmãos, já conheci muita gente pregando, ensinando, cantando das pessoas serem movidas pelo poder de Deus. E quando a gente toma conhecimento dos fatos, o camarada está em adultério. O camarada vive uma vida totalmente errada daquilo que ele fala, professa aqui em cima. Sabe o que é uma vida de plenitude? É uma vida de vitória sobre o pecado. É aquilo que Paulo disse, e nós estávamos ontem no congresso. Eu não vivo mais, Cristo
vive em mim. Eu não sou mais escravo do pecado. O pecado não pode me dominar. É você pegar alguém que era alcoólatra, um copinho de pituaqui, e ele diz assim: eu não posso tomar, não vou tomar, porque eu sou liberto, eu sou livre. É você pegar uma pessoa que era acostumado a mentir, a enrolar, ele tem uma oportunidade de vantagem, é dizer: eu não vou. Eu fui liberto, eu sou livre. Sabe por quê, Ana Cecília, Maria Cecília, ou Cecília? Sabe por quê a gente não vence os pecados? Porque nós não chegamos em um lugar de profundidade em Deus. Porque no dia que nós chegarmos no lugar de profundidade em Deus, aquele que tem o Espírito Santo não vive na prática do pecado. Quem nasceu de Deus não vive na prática do engano, do pecado, da mentira, da prostituição, da fornicação, do adultério, não, dos vícios, não. Ele é liberto, ele é livre. Agora presta atenção que eu estou finalizando. Nós lemos no verso de número 8 que essas águas chegam na onde? No mar? No mar? O mar morto é morto mesmo. O mar morto é o maior buraco da terra. Ele fica 400 metros abaixo do nível do mar. E todas as águas que convergem para o mar morto precisam ser evaporadas. E só existe uma possibilidade dessas águas serem evaporadas e saírem do mar morto, é pelo sol. Quando o sol aquece as águas, elas vão sendo evaporadas, e aí a água é evaporada, e o que sobra lá é sal. O mar morto, ele tem 9 vezes mais sais do que qualquer oceano que a gente conheça. É por isso que lá é impossível alguém afundar, é impossível. Todo mundo que vai no mar morto vai boiar automaticamente devido à quantidade de sal. Pensa um lugar que não tem nenhum ser vivente. É o mar morto. Não tem peixe, não tem vida. Só que Deus diz para Ezequiel que essas águas vão descer para o mar morto. E quando essas águas convergirem no mar morto, o mar morto vai começar a ficar saudável. Isso é sobrenatural, irmãos. Isso é o que aconteceu comigo e com você. Desculpa pela palavra, mas você e eu, antes de Cristo, nós éramos uns desgraçados. Éramos uns desgraçados. Um mar morto servia para nada. Aí as águas de Deus nos trocaram, e de repente a gente produz fruto, e de repente a gente produz vida. Você pode estar morto, mas se o rio de Deus lhe tocar esta noite, você vai produzir vida. Se você se permitir que esse rio lhe toque, se você se permitir caminhar para dentro deste rio, não tem causa perdida. Qual o nome da sua mãe, Vinícius? Por favor. Irmã Valda, faz assim com a mão. Irmã Valda está ali com o esposo dela. Irmã Valda, responde para mim uma coisa. Quantos anos a senhora orou pela conversão do seu marido? Responde alto. A senhora sabe quantos anos? Muito tempo. Algum tempo a senhora desanimou? Sempre clamou? Algum tempo a senhora achou que era impossível? Teve momentos que sim. Varão abençoado, levanta a mão aí. Tá aí o esposo da irmã.
Uma hora a água chega, varão. Uma hora, irmão, continua, persevera, não para, vocês não vão parar. Em nome de Jesus, levanta a mão. Em nome de Jesus, vocês não vão parar. Em nome de Jesus, Senhor, que o teu rio invada nossas vidas, Senhor, e que essa terra seca, e que esse mar morto possa produzir vida, e vida com abundância, Senhor. Que nós possamos caminhar para dentro deste rio, e nós possamos experimentar plenitude do teu Espírito. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir. Fonte de águas vivas. Levante-se, por favor, levante-se. Eu quero beber. Sacia minha sede. Eu quero beber da tua fonte. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Jesus, por este culto, pela tua palavra, pela oportunidade de te louvar, de te conhecer, de estar diante de ti. Obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos renovar. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma vez o Senhor falar aos nossos corações, mesmo sendo pecador, falho, fraco. De o Senhor nos tomar pelas mãos, nos abraçar. Oh, Senhor Jesus, nós não merecemos tamanho amor e tamanha graça. Nós não merecemos nada disso. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Senhor, nos leva em paz para os nossos lares. Coloca o teu anjo, nos dá o teu livramento. Derrama, Senhor, as suas bênçãos sobre as nossas vidas essa semana. Em nome de Jesus, o grande amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho,